Oi, oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do MiCast, o podcast oficial da Mi Eventos, onde a gente fala sobre histórias reais e os bastidores de todo o universo de eventos. Afinal de contas, nós somos o backstage mais tech do Brasil. E hoje, no 22º episódio, abrindo aí a segunda temporada, eu estou com a Carla Delfim para poder falar sobre gestão, dados do mercado de eventos mais. Mais? É isso mesmo, né, Carla? Isso mesmo. O nome é um pouquinho difícil, mas é isso mesmo. Mas ela vai explicar pra gente. Carla, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui com a gente. Eu acredito que a gente tem muito para agregar para o mercado de eventos e a minha Academy e a minha Eventos está de portas abertas para te receber e ouvir um pouquinho da sua história. Eu estou super feliz, Joyce, obrigada mais uma vez aqui na Mi Eventos, mas pela primeira vez no MiCast, é uma honra. E eu acho que o principal objetivo aqui é a gente esclarecer, né, trazer novos dados e principalmente desvendar um pouquinho do que é esse segmento mais, que parece difícil, mas não é. Exatamente. Então já vamos começar com um pouquinho de polêmica para a gente já deixar todo mundo aí esquentado. Vamos lá. Carla, depois de mais de 30 anos aí vivendo eventos, né? Vive ali no dia a dia mesmo. Inclusive, a gente já estava aqui conversando nos bastidores sobre um evento grande que vai acontecer nos próximos dias, que eu, inclusive, vou estar presente. Eu queria começar com uma pergunta bem direta. Você acha que o maior problema do mercado de eventos hoje ainda é a falta de tecnologia ou a forma amadora como muitos profissionais insistem em trabalhar? Eu acho que, na verdade, um pouquinho de várias coisas. Eu acho que realmente muitas pessoas ainda são amadoras e muitas empresas também não investem em capacitação. Eu acho que passa muito pelo treinamento, né? As empresas precisam realmente que isso esteja na cultura, no DNA da organização, né? Porque as coisas mudam, evoluem, transformam, e aquela equipe que às vezes é muito boa, ela precisa de estar sempre antenada com o que está chegando. Mas a tecnologia tem ajudado bastante, né? Porque os dados, as pesquisas e principalmente todo essas novas tendências aí, né? Não só a inteligência artificial, mas como realmente os eventos virtuais, a gente viveu uma revolução nos últimos anos. E eu creio que muitas empresas ainda querem pagar muito pouco para esse profissional. Então, muitas vezes, aquele profissional que está um pouco à frente, ele acaba saindo daquela organização e aquela empresa não tem condição de colocar uma pessoa tão boa quanto, porque o que ela está ofertando realmente, o mercado já não precisa mais daquele profissional, né? Precisa realmente de uma pessoa à frente. E é um cenário que ainda a gente tenta mudar, né? Você que veio aí dando aulas, inclusive quero saber um pouco dessa parte aí de como foi dar aulas. Você enxerga um cenário, um mercado um pouco mais maduro para entender dessa mudança? Ou você ainda acha que tá todo mundo assim, não, vou esperar mais um pouco? Porque a gente vem entendendo que a tecnologia, que IA, né? Vamos citar a IA como um ponto de partida também, que é importante, como uma virada de chave. Você acha que as pessoas estão percebendo isso e já estão tentando colocar em prática ou ainda não? Eu acho que muitas empresas já estão colocando em prática, mas é de uma forma muito ainda incipiente de como ela precisa acontecer. Né? As pessoas acham que simplesmente usando um chat GPT ela está usando a IA, e a gente sabe que não. Né? Precisa realmente de uma revolução dentro da empresa, né? Não é simplesmente colocar ali uma ferramenta. As pessoas precisam estar habituadas com aquela ferramenta isso, né? E a empresa precisa também de criar essa roupagem, né? Porque não é só maquiar com um chat GPT, ela precisa realmente se transformar e passa por uma evolução.
uma evolução de equipe, uma evolução de cenário, uma evolução de estudo de mercado, né? Tem empresas que querem sair de um segmento e pular para o outro sem ter passado realmente por aquele amadurecimento que é necessário. Se atender evento social não é igual atender um evento corporativo, e atender um evento técnico-científico é muito diferente de atender um evento corporativo. São nuances muito diferentes. A gente sabe que a base ali é a mesma. Você tem que fazer um planejamento, você tem que fazer um brief, você tem que fazer um cronograma, você tem que criar uma planilha de investimento. Todas as tipologias de eventos, segmentos de mercado passam por esse prisma, mas são dimensões muito diferentes e o evento técnico-científico, por exemplo, você vai organizar um grande congresso, é muito diferente de organizar um seminário para uma empresa, de organizar um treinamento, né? São proporções muito diferentes e você lida com um budget muito diferente. Né? Hora você trabalha num evento de 300 mil, hora você trabalha com um congresso de 5 milhões. Então, a responsabilidade de trabalhar com o dinheiro do outro é muito grande. Muito grande. E trazendo para esse lado, então, já de eventos corporativos, a gente tem, né, o Data Eventos, que é a nossa plataforma de inteligência ali do mercado de eventos, onde a gente compila dados mesmo do mercado e entrega para o mercado de forma gratuita. Inclusive, se você ainda não acessou dataeventos.com.br, acessa para você ter acesso a todos os dados do mercado, análise de comportamento, de entender mesmo de forma estratégica. E aí, trazendo isso para a nossa conversa, dentro do Data Eventos, a gente mostra que o mercado de eventos corporativos cresceu mais de 38% em solicitações de propostas ali no último ano. Pelo menos aqui na Minha Eventos a gente conseguiu sentir esse impacto que a gente vem fazendo esse movimento desde que a gente mudou para cá, trazer os eventos mais corporativos ali voltado para o mercado de eventos. Então a gente sentiu que deu um crescimento. Crescer demanda é sempre muito positivo, óbvio, né? Mas isso significa necessariamente um mercado mais maduro? Não, acho que não. A demanda ela está crescente, isso é muito bom. E que eu digo, a demanda crescente não é só de um determinado segmento ou tipologia de evento. Minas Gerais cresceu muito nos 2 últimos anos. Exato. 24 e 25, Minas deu um boom. Belo Horizonte voltou a ser um cenário, né, que a gente estuda dentro do marketing de destino, muito procurado pelas entidades de classe que fazem grandes eventos nacionais e internacionais. Por que isso? A gente tem uma situação geográfica muito estratégica, né? Minas Gerais é muito bem localizado, considerando que a grande maioria das pessoas que participam de eventos técnico-científicos estão no Sudeste, 60%, 70% sai de Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas, e os outros 30% estão muito distribuídos, Nordeste e Sul do país. Né? Ora vem ali do Centro-Oeste, vem do Norte, mas o Nordeste e o Sul, hoje a gente tem uma malha aérea muito interessante. Então, hoje, Minas tem o BH Airport, né, o aeroporto de Belo Horizonte, situado em Confins, na região metropolitana, que é hoje um hub internacional. Recebe muitos voos diários de quase todas as capitais do Brasil, voos direto. Então, isso facilitou e diminuiu o nosso valor para organizar evento aqui. Então, isso é um ponto muito positivo. E o segundo ponto positivo, temos bons equipamentos, mas precisamos de mais. Né? Hoje o Expo Minas, ele vive lotado, né? Então a gente gostaria de trazer mais feiras para Belo Horizonte, mais congressos de mega porte, mas a gente não tem tanta estrutura. O Minas Centro hoje é um centro de convenções que ganhou de novo notoriedade depois, né, que teve um tempo fechado, né, durante ali a pandemia. O grupo fez um investimento muito alto, então hoje a gente concorre de igual para igual com outros cenários do Brasil, mas eu acho que em termos de mão de obra, a gente tem uma mão de obra muito qualificada, né? Belo Horizonte é considerado, além da hospitalidade, pessoas que sabem receber e que sabem exercer, né, a parte técnica do evento, mas eu ainda acho que um calcanhar de Aquiles que a gente tem é a mão de obra, porque durante a pandemia muita gente migrou para outro segmento e não retornou. Então a gente perdeu muita gente dessa parte técnica e a gente está tendo que formar novos profissionais. A gente está nesse caminho aí.
formando novos profissionais. E aí a gente entra, né, pessoal? A minha Academy, ela tem esse objetivo, trazer essa profissionalização. Eu gosto sempre de citar isso, porque a minha Academy né, o projeto ali em extensão da Minha Eventos, mas é para justamente capacitar, trazer esse universo aqui para dentro da minha Academy e fortalecer esse ecossistema. Porque o que eu sinto também é essa falta de querer se profissionalizar, não querer fazer só mais do mesmo que vem acontecendo no mercado, né? Exato. Então você foi pontual ali no que é no nosso calcanhar de Aquiles, né? E aí, já falando então um pouquinho sobre o segmento MICE, explica pra gente o que é esse segmento, que às vezes a pessoa fica, mas o que é isso? Então explica pra gente o que é esse setor e o que mudou no perfil de cliente, né? Corporativo aí nos últimos anos. Para ter esse crescimento, né, de eventos corporativos de 38%. O MICE é uma junção de alguns sub-nichos, né? De alguns nichos. O M é de meeting, que aí a gente fala de todo o evento corporativo. O I é de incentive, que são as viagens de incentivo. Grandes corporações hoje promovem viagens de incentivo como premiação para os seus colaboradores. Então, é um nicho que a gente também trabalha. O C é do Congress, que são congressos, convenções, eventos técnicos e científicos, que aí entra colóquio, simpósio, seminário, debates, fóruns, e aí vem uma série de tipologias ali dentro desse baú. E, por fim, o exhibition, que são feiras, trade shows, road shows, mostras, tudo aquilo que, de alguma forma, expõe produtos e serviços para uma variedade de públicos, né, que tem interesse naquele mercado. E é muito importante falar que o MICE está dentro de um guarda-chuva maior, que é o famoso turismo de eventos e negócios. Como Casa do Turismo também, que eu sou... Ela faz tudo, ela está em todos os lugares. Porque todo mundo conhece, né, a Casa do Turismo como Belo Horizonte Convention and Visitors Bureau. O que é um Convention Bureau? É uma entidade, é uma fundação que trabalha para o incremento do turismo de eventos e negócios naquele determinado destino. Então, toda grande cidade tem um Convention Bureau. Aqui, para a gente ficar bem mais próximo da nossa mineridade, a gente está chamando o Convention de Casa do Turismo de Belo Horizonte. Mas é o Belo Horizonte Convention, que é conhecido mundialmente, que nasceu há muitos anos atrás em Nova York e foi ganhando espaço mundo afora. Então, todo grande evento passa por um processo de candidatura. Um congresso grande, ele se candidata, a cidade se candidata para receber aquele grande congresso ou aquela grande feira. E Belo Horizonte, então, se candidata para ser sede desses eventos. E aí mora o nosso trabalho, de preparar a nossa casa para receber aquele grande evento. Ser um apoio daquela entidade, ou daquela organização, ou daquela empresa que vai organizar aquele evento na nossa cidade. E muitas vezes a gente concorre com Mato Grosso, com Goiás, com Espírito Santo, com Minas, com outras cidades de Minas, pode ser uma Uberlândia, né? Uma Ouro Preto, outras cidades, Juiz de Fora tem conventions bureaus, o convention bureau próprio. Então a gente trabalha ali também nessa concorrência sadia, né, com outros destinos, mas a ideia é sempre trazer o evento para cá. Por quê? Porque aí a gente movimenta o mercado, e já é conhecido, né, em várias pesquisas, que o turista a negócio, o turista de eventos, ele gasta no mínimo 4 vezes mais do que um turista a lazer. É mesmo? Então, por exemplo, se eu venho a Belo Horizonte para o Carnaval de Belo Horizonte, eu vou comer um sanduíche, eu vou almoçar alguma coisa ali para sobrar um dinheirinho para ir na festa e tal. O turista negócio não, ele almoça num bom restaurante, exato, ele janta à noite, ele chega no hotel, ele consome, ele leva uma amenite para a esposa, para o filho, né? Então ele acaba gastando muito mais em dólar ali ou em real, né? Proporcionalmente 4 vezes mais do que um turista de lazer. Gente, que informação importantíssima para a gente conseguir fomentar ainda mais isso, né? Não coloquei no nosso roteiro, mas eu não sei se faz muito sentido
a gente pontuar algo voltado para o carnaval. Como que tá essa visão aí para o carnaval desse ano em relação a esses eventos? Eu sei que o Mais ele tá envolvido mais nos eventos corporativos, mas qual que é a movimentação do carnaval para esse tipo de evento? A gente fala que o Carnaval de Belo Horizonte hoje é quase que o nosso Arraiá de Belô, né? Foi até muito maior. Porque o Arraiá de Belô cresceu hoje muito. Tem um movimento cultural muito importante, mas para Belo Horizonte, o Carnaval hoje é uma grande festa, né? E que movimenta um mês na cidade. Não são Salvador. 4 dias, né? E hoje, né, pelas pesquisas, aí Belo Horizonte está como a segunda cidade, né, a segunda capital mais procurada pelos turistas. Né? A gente tem visto aí nas últimas pesquisas que a BIH faz, né, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, que nós estamos próximo de uma ocupação de 100%, pode chegar a dar overbooking em muitos hotéis, mas o mais importante é que essas pessoas venham para a cidade, gostem do que viveram aqui, que sejam realmente experiências muito positivas na gastronomia, nas festas, na hospedagem, no transporte público, na segurança. Belo Horizonte é conhecida como uma das capitais mais seguras do Brasil, e isso é um ponto que a gente realmente tem orgulho de dizer, perto de outras. E o que a gente está notando é que as grandes bandas, as grandes atrações hoje querem vir para Belo Horizonte. Elas ligam para o nosso prefeito, ligam para a nossa cidade, para procurar saber, olha, gostaríamos muito de estar em BH. Né, haja visto aí o sucesso que foi do Alok ano passado, parece que está vindo de novo. A gente tem Natan, Zé Felipe, né, Banda Eva e outras grandes atrações nacionais, Michel Teló, né, que vieram ano passado e estão voltando esse ano porque realmente deu muito certo. Né, a gente abriu o Carnaval de Belo Horizonte esse ano em 31 de janeiro, né, que foi a primeira festa para abrir o Carnaval. Né, tive a sorte ali de participar ali do grupo do E-Saudade, que fez a festa lá no entorno do Mineirão, que foi realmente uma festa linda, muito organizada, e é isso que a gente quer continuar vendendo para o Brasil e para o mundo, que Belo Horizonte é uma cidade hospitaleira, é uma cidade organizada, e que é uma cidade que acolhe muito bem. E receber todo mundo com muito amor e carinho, né? Exatamente. Bom, então, continuando, falando um pouquinho sobre gestão, decisões ali, né, de preparo mesmo para o funcionamento de um evento, hoje o tempo médio entre a proposta e a realização de um evento corporativo é de apenas assim 1 a 2 meses, né? Conforme ali o Data Eventos que a gente pega as informações. Que tipo de gestão é necessária para trabalhar nesse ritmo? O que você enxerga de movimento intenso para conseguir fazer as entregas que você tem hoje? Na verdade, essa média aí, né, de 1 a 2 meses, é uma média muito próxima ali de eventos até 300, 400 pessoas. Quando o evento é um pouco maior, a gente já vive uma realidade de 90 a 3 meses até 4, 5 meses. Até de 1 ano, às vezes, né? Dependendo. O congresso aí já é diferente. Porque para uma cidade trazer o evento, ela tem que se candidatar. E geralmente ela se candidata na edição anterior. Então, o congresso, por exemplo, que eu captei para setembro esse ano em Belo Horizonte, eu captei em agosto do ano passado. Então, eu tive 1 ano para trabalhar esse cliente. Às vezes, o cliente não tem ali uma verba para ele começar a contratar no ano anterior. Mas a gente já começa a fazer as cotações, escolher o espaço, né? A verificar, por exemplo, o que a gente vai traçar de experiência para aquele congressista na nossa cidade. Já começa a criar ali uma interface, né, com a cultura, com o turismo, com a gastronomia, porque evento é experiência. Exatamente. Então, por mais que ele venha para um congresso onde o principal é o conhecimento, é o conteúdo, ele também quer vivenciar aquela cidade. Ele quer sair à noite, ele quer ir numa festa, a gente sempre faz um jantar de encerramento, um coquetel de abertura. Então, por isso, o evento é mais elástico. O evento corporativo, muitas vezes, ele dura de 1 a 2 dias. O congresso ou a feira, ele dura em média de 3 a 4 dias. Então, muitas vezes, o turista pernoita 4 a 5 noites. Por isso, ele vai nos ajudando ali a capitalizar.
né? E aí fica muito dinheiro na cidade, porque são muitos impostos que essa indústria do turismo gera, né? O que a gente fala, que a gente gosta muito de falar, que é a indústria sem chaminé. É uma indústria que impacta mais de 60 setores da economia e ela não causa mal nenhum para a natureza, né? Não tem chaminé, não tem problema, né? Mas ela tem uma geração de empregos muito grande. E isso é muito importante, porque quando eu faço um evento no Minas Centro, até o pipoqueiro que está ali na porta, ele ganha muito mais naquela semana. Porque o movimento dele aumenta, ele tem que comprar mais milho, mais sal, mais óleo, né? Ele vai ali ter um time, às vezes, atendendo, ajudando no atendimento, porque ele sozinho, às vezes, não consegue. O mercado central que está em frente vende o triplo, porque todo mundo atravessa a rua para levar uma lembrança, um doce, um queijo. Então, é tão importante essa cadeia produtiva do mercado de eventos que impacta esses 60 setores ou mais, principalmente o turismo, o táxi, o hotel, o aéreo, tudo isso é impactado. E as pessoas que ali trabalham, né? Porque eu contrato em média de 40 a 70 empresas para organizar um congresso ou uma feira. É muita gente. É muita gente. É muita gente. E a gente vem enxergando esse cenário de uns 2 anos para cá, que a gente vem percebendo como e aí fugindo só um pouquinho do que a gente estava falando, como as grandes empresas hoje vêm enxergando os eventos como potencial comércio, mesmo comercial, vamos dizer assim, vendas, né? Porque hoje as grandes empresas têm contratado, inclusive, o sistema para fazer a gestão dos eventos internos, porque estão enxergando oportunidades de vendas, de negócio ali dentro. Então, quando a gente pensa que fazer congressos, ter esses eventos assim de muitos dias aqui em Belo Horizonte, a gente mexe com uma cadeia enorme de pessoas para poder fazer isso acontecer. E além de gerar emprego e gerar renda, gera conhecimento, gera conteúdo. Todo mundo que trabalha no evento, automaticamente ele tem que aprender sobre aquilo. Eu sempre falei isso porque eu vim da hotelaria, né? Lá no meu inicinho ali da minha carreira, quando eu ainda estava na universidade, eu fui trabalhar com hotelaria. E aí uma hora eu atendi uma empresa de telefonia celular. Na outra hora eu atendia uma Uzi Minas ou uma Gerdau que trabalha com aço. No outro dia eu estava atendendo uma Fiat, uma Stellantis. Então isso me obrigava a estudar, a entender daquele negócio. Porque eu tenho que ter conteúdo, eu tenho que ser protagonista ali naquele assunto quando eu vou conversar com o meu cliente. Então isso faz com que a gente também se torne profissionais mais inteiros, mais inteligentes, e todo mundo que está naquele entorno ali acaba aprendendo um pouco. Então é muito bom lidar com a área de eventos, e o que a gente tem notado nos últimos anos é que a publicidade tradicional ela migrou um pouquinho para essa mídia de eventos. Muitas empresas que investiam muita grana na mídia convencional, na TV, no rádio, na mídia impressa, ela deixou de investir. Por quê? Porque o evento é experiência. Então, além dele divulgar a marca dele, ele tem a oportunidade de se conectar muito próximo daquela pessoa. É o olho no olho ou é a experiência com o produto dela. Quando o produto dela está ali dentro de uma feira, que ela vai consumir o cafezinho, talvez é mais interessante do que a marca dele numa gôndola de supermercado. E aí ele está começando a fazer esse estudo e está verificando que realmente o evento, enquanto experiência, ele é uma mídia muito potente. E é isso que a gente tem visto, e por isso eu acredito que o evento técnico-científico, o evento corporativo, tende a crescer cada vez mais. Feiras que eram muito pequenininhas estão criando volumes muito grandes de negócio. E que bom que a gente está ajudando a preparar o mercado para chegar nesse nível, com certeza. né? Fico muito feliz de fazer parte disso. Eu também. Bom, na prática, onde você vê mais gargalos acontecerem? Na estratégia, no orçamento ou na execução? O orçamento é sempre um calcanhar de Aquiles, né, gente? Por quê? Porque muitas vezes a gente brinca às vezes com o cliente, você está querendo uma Ferrari e está me dando um dinheiro de um Gol. Meu Deus. Né? Porque às vezes, nossa, eu quero um coffee break assim, eu quero um almoço assim. Mas realmente, às vezes, a gente tem que entrar para uma realidade e ver naquele budget que ele tem,
O que é mais importante para ele? É contratar um palestrante maravilhoso, que é o que o público dele realmente almeja, conhecimento, informação, ou a gente divide aquele valor que seria de um grande palestrante, divide ali, coloca 2, 3 palestrantes, às vezes com um cachê um pouco mais simples, mas a gente traz uma experiência melhor, né? Um palco maravilhoso, uma cenografia, porque tudo isso é dinheiro, gente. Mas tudo isso também vai depois para uma fotografia, para um vídeo que vai ficar para sempre, que vai ficar na memória das pessoas. Então não basta investir só no palestrante. Tem que ter um bom fotógrafo, tem que ter um bom cinegrafista, tem que ter uma cenografia bonita, tem que ter uma experiência na entrada ali que não seja caótica. Então tem que ter um sistema, né? Uma das coisas que a gente mais sente de dor ali quando a gente vai em um congresso, em uma feira, é essa parte caótica do início. Isso. De credenciamento. Receber bem, né? De credenciamento, aquela correria, aí você perde tempo, aí você fica, meu Deus, mas eu tô aqui, já tem 1 hora em pé. A primeira impressão sempre fica, né? Não tem então, jeito, quando ele chega e já nisso. tem ali um totem de autoatendimento, que é só ele digitar o CPF dele. Nossa. Ou então, hoje, a gente está mais avançado ainda. A gente tem hoje grandes empresas em Minas. Eu destaco aqui a HBA e a Cold My Party, que tem reconhecimento facial. Legal. Se você faz ali seu cadastro, sua inscrição, já com uma selfie sua, você chegou ali na experiência do evento, você põe sua carinha no tablet e você entra. Gente, e a gente tão tranquilo, é tão fantástico a gente isso. Se sente, né? A gente fala, nossa, que bom, né? E ali já passa, já pega um welcome kit, que já tem uma lembrança, já tem um moleskine, um bloco, uma caneta, uma balinha, já tem um brinde do patrocinador. Então, cada passo que a pessoa vai experienciando dentro do evento é algo mais que vai contando. E aí, lá no final, ela fala, ano que vem, quando começar a sair as vendas, eu já quero comprar. Então, a gente tem eventos hoje em Belo Horizonte, como o Fire, por exemplo, que é um grande case, né, que começou em 2015, dentro do Ouro Minas. Né, eu lembro que eu fiz a primeira edição do Fire no Ouro Minas. Caraca. A gente teve 1.000 e poucos inscritos. Hoje tem mais de 10 mil inscritos em 6 anos de edição. Então, assim, em 10 anos. É muita felicidade para o promotor, para o realizador, para quem idealizou aquele projeto. E é muito legal a gente saber que a nossa cidade hoje recebe um evento dessa natureza, que fala de tecnologia, que fala de infoprodutos e que cria uma experiência fantástica, né? Exato. Tem recreação, tem entretenimento, tem conhecimento, tem brinde, tem tudo. Não, ele dá uma aula de experiência, porque todos os dias tem algo diferente, fora os conteúdos, fantástico, né? Muito bom, muito bom. E você costuma dizer que um gestor ali de eventos é um maestro. Isso. O que um bom maestro precisa enxergar que muita gente ainda não percebe? Quando eu faço essa analogia, o maestro, o que é a figura do maestro dentro de uma orquestra? Ele tem que dar um tom. E ele é que vai priorizar aquela harmonia. Então, acho que o evento ele tem que ter harmonia. Não adianta ter muita coisa de uma coisa e não ter nada de outra. Né? Não adianta ter uma portaria maravilhosa com toda a tecnologia do mundo e o cara ficar na fila do café ali 3 horas para pegar uma xicrinha de café. Então tem que ser tudo bem harmônico, tudo equilibrado. Então esse é o papel do maestro, esse é o papel do gestor do evento, do organizador, da produtora que está ali à frente, responsável, né, por fazer o processo acontecer. Então, a gente precisa muito que tenha essa tecnologia, mas que tenha pessoas bem treinadas, que tenha pessoas que gostem de gente, que sorria, que acolha, sabe, sabe dar uma informação. Às vezes a gente fica triste que a gente chega em algum evento, o congressista perguntou onde é o banheiro? Espera aí que eu não sei. Ela tem que ir antes, no treinamento, já saber aonde é o banheiro, aonde é a lanchonete, aonde é a enfermaria, aonde fica a brigada de incêndio. Então, tudo isso é muito importante. Todos esses papéis são relevantes para que aquela orquestra toque sem desafinar. E o evento é isso acontecer. A orquestra é essa experiência acontecendo o tempo todo, do check-in ao check-out. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? De dar essa experiência com essa
notoriedade, com essa leveza, com essa simplicidade. Eu já poderia finalizar agora, mas a gente ainda tem muito o que conversar. Mas essa sua visão de maestro, ela foi muito boa, porque é isso que a gente tenta trazer para o nosso dia a dia. A gente vem fazendo os nossos eventos aqui, já tem, né, 2 anos, e a gente vem tentando trazer essa harmonia, sabe? De conseguir entregar ali desde o início, qual que é a primeira experiência que você tem aqui dentro, desde ali o pós, como que a gente vai, né, seguir com essa tratativa, tanto que hoje, desde que eu entrei aqui, eu criei grandes amigos que são clientes, que deixaram de ser clientes, mas continuam vindo nos eventos porque entende e vê essa entrega que a gente tem do início ao fim. E isso é muito legal, isso é muito bom, porque é um sinal que a gente está indo no caminho certo. Exato. E é isso que importa no final das contas. Ó, a gente falou um pouquinho sobre o impacto que Minas Gerais vem recebendo e, inclusive, a gente conseguiu esses dados também dentro do Data Eventos. E, gente, eu tô falando muito sobre o Data Eventos porque faz total sentido, né, com o que você trazer esses dados para vocês, para não ficar assim, gente, tá tirando isso, fonte, voz da cabeça. Não, não é. São dados de verdade que assim, são dados reais que a gente tira de dentro da plataforma para conseguir entregar para vocês de uma forma muito mais didática e muito mais estratégica para vocês também conseguirem visualizar, né, de uma forma melhor. Então, Minas Gerais, né, hoje é o segundo estado com maior volume de eventos no Brasil. A gente conseguiu aí esse marco e eu acho que ele é muito importante para a gente, tanto, né, quanto Minas aí, quanto Belo Horizonte, que você já falou. Na sua opinião, o que explica esse protagonismo de Minas Gerais no cenário nacional? Aquilo que eu disse, né, a posição estratégica, esse ranking muda muito, né? Mas Minas está ali entre sempre o segundo e o terceiro, o segundo e o terceiro. Por quê? São Paulo é um mundo, né? São Paulo é um mundo à parte. Competir. Além de ter, né, uma estrutura geográfica, né, geograficamente, a cidade ser muito maior que Belo Horizonte e grande parte dos nossos eventos estão na nossa capital e São Paulo tem realmente um número de equipamentos para receber eventos muito mais, né? Além de ser maiores, maior quantidade. O Rio, ele disputa com a gente o segundo lugar. Porque o Rio é conhecido como a porta de entrada do Brasil. Quando a pessoa está lá fora, quando é um evento internacional, muitas pessoas até acham que o Rio é a capital do Brasil. Que é isso, esquecem gente? Que é Brasília. Meu Deus. Por quê? Porque o Rio é tão conhecido mundialmente por causa do Cristo Redentor, por causa das belezas naturais e porque hoje 90% dos eventos internacionais acabam indo para Rio e São Paulo, por causa do tamanho dos equipamentos, Rio Centro e Anhembi. A gente ainda não tem um Rio Centro e Anhembi. Precisa crescer um pouco mais os nossos equipamentos. Existe planejamento da Gameleira ser um Expo Minas 2, né, e sair dali o Parque da Gameleira e ir para uma outra região. É um projeto e tomara que rápido isso aconteça para a gente trazer feiras maiores, né? Mas eu acho que Minas tem a questão da condição estratégica geograficamente, também politicamente Belo Horizonte, Minas Gerais é uma turma que conversa com todo mundo. A gente, politicamente, que eu digo, não no sentido da política, mas no sentido de conversar, de dialogar, sabe? A gente tem essa facilidade, esse traquejo, então todo mundo gosta de Minas. Ai, nossa, Minas Gerais, todo lugar que eu vou, você não trouxe um pãozinho de queijo? Não. Ai, meu Deus, eu trouxe um pouquinho daquela água. Belo Horizonte deve ter uma água, porque vocês são tão educados. E eu vejo isso no meu dia a dia, sabe? Muitas vezes eu estou ali na Savassi, porque o nosso escritório é ali, e às vezes eu estou na rua, e me para uma senhora, me para um senhor, fala assim, aonde que é a rua Rio Grande do Norte? Eu juro para você, eu nunca que eu fui no Rio e São Paulo, que eu perguntei, onde é a rua tal? E que me levaram até lá. Eu já levei várias vezes pessoas que estão perdidas na Alagoas, que é onde eu fico,
Eu levo na Rio Grande do Norte, eu levo na Pernambuco, porque eu acho 4 quarteirão, 5 quarteirão tão perto, que eu acabo levando. Se eu não posso explicar, eu vou até na esquina e explico. Você vai até ali, dando X quarteirão, naquela esquina você vai ver um posto de gasolina. E todo mundo me fala isso. Isso é característica do mineiro. Verdade. Mineiro é assim. É hospitaleiro, é educado, é acolhedor, abraça. Né? Eu acho que é assim. Os hotéis de Minas, eles são famosos por essa hospitalidade. Verdade. Né? Eu lembro assim, de cases fantásticos da minha época de hotelaria, que eu fazia os treinamentos para as telefonistas, né, que ficavam ali no room service, quando o hóspede pede alguma coisa no apartamento, e eu falava, você não pode falar não. Você tem que sempre dar uma solução para o cliente. Então, eu lembro uma vez que um cliente era um hóspede habitué nosso, morava conosco no Ouro Minas, e ele tinha o hábito de jantar embaixo, no restaurante, e ele terminava de jantar, ele subia e pedia uma sobremesa do apartamento. Quando ele chegava lá, 90% das vezes ele pedia banana split. Adorava banana split. Um dia não tinha uma banana numa boa qualidade. Nossa. Aí ele pediu, aí a telefonista já sabia que ela não podia falar não. Aí ela virou pro chefe e perguntou qual a melhor fruta que você tem aí, bem bonita e gostosa. Aí o chefe falou morango. Aí ela falou, senhor Roberto, a gente não tem banana split, mas tem um morango split hoje maravilhoso. Pode trazer que eu gosto mais de morango do que de banana. E passou, todo dia ele passou a pedir morango split. Mas é isso, né? Você falar não é muito chato. Então você dá uma solução, dá uma ideia, né, diferente. Eu acho que Minas tem muito disso, desse acolhimento, sabe? E é claro, profissionais de grande referência nacional, né? A gente tem grandes empresas em Belo Horizonte que exportaram tecnologia, que exportaram esse atendimento, esse conhecimento, e que hoje estão fazendo sucesso em outros estados também, que abriram suas sucursais e que Minas Gerais está exportando essa hospitalidade e essa capacidade profissional, né? Eu acho que a gente só falta levar a pessoa para dentro de casa e falar, moço, peraí, só um minutinho, senta aqui comigo, toma um café enquanto eu termino aqui de fazer uma coisa, eu já te levo lá, tá? Com certeza. A gente só falta fazer isso. Muito bom, eu amo ser mineira. Adoro isso. Bom, falando um pouquinho aí já de bastidores, né, que eu acho que é importante a gente trazer, você já falou um pouquinho aí de como que é essa sua vivência, você já lidou aí com autoridades, delegações internacionais, essa mulher é muito chique, gente, e situações extremas delicadas, né, assim, altos e baixos o dia inteiro, porque evento é isso, né, não tem jeito. O que essas experiências te ensinaram sobre preparo e ética em eventos? Me ensinou muita coisa, foi um berço para mim. Eu falo que trabalhar com a hotelaria lá no início da minha carreira me ajudou muito. Primeiro, me ajudou nessa parte da descrição, né? Porque dentro de um hotel eu sou muitas vezes os olhos, mas eu não posso enxergar o que eu estou vendo. Então isso me ajudou muito, eu acho que passa muito pela ética isso, você respeitar o outro, né? E então isso eu aprendi muito na hotelaria. E logo comecei a fazer grandes eventos, então eu tive a oportunidade de receber a Imperador Akihito, Imperatriz Mitiko, lá em 1997, quando Belo Horizonte estava fazendo 100 anos. Isso foi uma experiência tão grande, lidar com a cultura nipônica, lidar com grandes personalidades, né, mundiais, estudar sobre cerimonial nipônico. Então, isso faz com que a gente vá aprendendo, vá se moldando e vá criando uma linha ali, uma caixinha, onde a gente vai guardando tudo isso. E na hora que a gente vai participar de uma concorrência, isso é um diferencial. Então, isso me ajuda muito. Grandes agências, eu tenho orgulho de dizer que grandes agências, não vou citar os nomes dessas grandes agências aqui, porque eu tenho medo de esquecer alguma, mas muitas dessas agências atendem grandes contas de grandes clientes e muitas vezes na hora que ela tem que receber um profissional ou uma autoridade, ela terceiriza parte do trabalho para a usina, para a minha equipe, porque elas sabem desse potencial de cerimonial público, de protocolo, de ordens de precedência, coisas que eu venho aprendendo aí nesses quase 40 anos, né? Que se eu for considerar que eu comecei a trabalhar com evento quando eu comecei na universidade, em 1990 ali, são 30 e tantos anos já, né? E isso me ajudou, porque eu passei pelos eventos esportivos, eventos culturais, eventos de entretenimento, corporativos, sociais.
e a gente vai criando uma casca ali, né, que vai nos ajudando a vencer, às vezes, essas situações ali, né, de às vezes, Carla, você vai receber um chefe de Estado, mas é um chefe de Estado que ele está acostumado, dentro da cultura dele, ele pode ter 20 mulheres. Isso não é normal dentro da nossa cultura, mas eu tenho que me policiar, eu não posso criticar, né, eu tenho que entender, mas ele também tem que entender as ordens, né, do nosso sistema. Então, dentro de um sistema do hotel, ele não pode, né, colocar todas essas mulheres dentro de uma mesma suíte. Então, aí você vai ter que lidar com negociação, vender muitos apartamentos, né? Quando você vai lidar com futebol, eu torço para o Cruzeiro Esporte Clube, mas meu clube vai jogar com outro clube, que naquele momento, aquele clube é o meu cliente. Então, naquele momento, eu tenho que ser imparcial, Totalmente. eu tenho que atender super bem, eu tenho que dar o melhor apartamento, a melhor comida, a melhor experiência, ele tem que descansar. Então, isso me ensinou muito. Trabalhar com turismo e eventos me ensinou muito a ser a profissional, eu acredito que quase inteira, que eu sou hoje, que a gente está sempre num processo de aprendizado, né? A gente aprende no dia a dia, e na sala de aula eu falo muito isso, né? A gente não sabe 100%, e eu aprendo com os meus alunos diariamente, porque tem muita coisa que eles sabem, que eles aprenderam, que eu ainda não aprendi. Então, é uma troca. Então, a docência também me ajuda muito, né? Eu comecei a lecionar eu acho que com 24 para 25 anos. Minha primeira aula. Né? Na faculdade, eu comecei em 2000. Mas antes disso, eu dava aula no Senac, dava aula nas clínicas tecnológicas do Sebrae, né? Porque, como diretora do hotel, eu era convidada para dar palestra. E acabou que isso gerou uma empatia das turmas comigo, e aí eu acabava que era convidada para ir para aquela instituição e lecionar. Então, eu passei por 11 instituições de ensino. Hoje eu estou só no MBA, mas eu amo a sala de aula, adoro quando me chamam para dar palestra, porque é uma troca muito intensa, é muito gostoso. Eu já ia te perguntar, nem tá no nosso roteiro. O que você gosta mais hoje? Talvez você nem possa falar dessa forma, mas de lecionar ali, de dar aulas ou dos eventos? Não tem resposta. Não? Eu sou uma mulher, já gosta de fazer muita coisa, né? Mulher já sabe fazer muita coisa, me desculpem os homens, mas a gente consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo, e a grande maioria com muita qualidade. Mas eu ainda tenho uma particularidade, que eu sou geminiana. Beleza. E a mulher geminiana é aquela mulher que não consegue fazer uma coisa só. Eu tenho que fazer 3, 4 coisas simultaneamente. Então, eu gosto de dar aula, eu gosto de dar palestra, eu gosto de produzir eventos. Hoje, uma coisa que eu amo muito é dar treinamento, porque junta um pouco de tudo que eu sei. Então, eu adoro capacitar times, né? Então, eu sou muito convidada para isso. E um outro cenário que eu gosto muito, né, que ultimamente eu tenho tido pouco tempo, é a parte da consultoria, que mistura, né, as duas áreas. Mistura o evento, a produtora, a empresária que eu sou, com a professora que eu estou me tornando, né? Então, eu consigo fazer as duas coisas na consultoria. Mas eu gosto de fazer tudo. Eu acho que eu não conseguiria hoje viver sem fazer eventos, porque eu acho que, além de ser uma escola, é um marketing de relacionamento maravilhoso. Eu lido com muita gente diferente, né, no meu dia a dia. Eu viajo muito, eu aprendo muito de outras culturas. Então, isso é muito legal. E o mais interessante de fazer eventos é isso. Tem cliente que eu fiz evento para ele em 1997, quando eu ainda era diretora do Ouro Minas Palace Hotel. E esse cliente está comigo até hoje, né? Era um evento médico, e ele foi tão maravilhoso o evento dele, que eu comecei a viajar o Brasil com o evento dele. Tem eventos que eu já fiz no Rio, São Paulo, Porto Alegre, Teresina, Manaus. Por quê? Porque o cliente confia na gente. E aquele ditado, onde está ganhando o time, a gente é preferível não mexer, tem alguns clientes que respeitam muito isso. E a gente é muito orgulhoso disso, né? Mas a gente vai fazendo diferente. Porque em cada cidade muda o público, muda o espaço do evento, muda a cultura, muda o clima, né? Então, a gente vai trazendo essas novidades também. A gente tem cliente e tem convidado, né, congressista,
que vão em todas as edições. Aí já liga pra gente e fala assim, qual que vai ser a novidade esse ano, Carla? O que você vai aprontar esse ano? Porque eu sempre apronto, né? Então, assim, o evento acontece 3 dias ali, normalmente dentro de um hotel ou dentro de um centro de convenções, mas depois a gente sempre tem uma programação cultural, uma programação turística. A gente leva Inhotim, leva Ouro Preto, faz um city tour na Pampulha, leva para fazer compra no Mercado Central. As mulheres que adoram uma feira hippie, a gente já deixa até domingo para elas irem na feira de artesanato. Então, assim, eu acho que é um pool de coisas que acontecem, né? Que nos facilita também a gente não desgostar daquilo, a gente não ficar cansado, sabe? Porque não tem rotina. Às vezes é o mesmo evento, mas cada ano diferente. É alguma experiência aumenta nova o tamanho do evento, né? O evento, às vezes teve evento que eu comecei a fazer com 400 pessoas, hoje já está com 4.000. Que delícia. Né? Porque vai crescendo, o evento vai crescendo, aumentou o patrocinador, mudou de espaço. Né? Em cada cidade a gente tem também um perfil diferente, porque às vezes a passagem aérea fica muito cara, então diminui o número de congressistas, e aí vai causando, né? Adaptando, não tem jeito. O evento é isso, e a gente precisa entender e lidar com toda essa logística, né? Exato. Você falou um pouquinho, você já trouxe aí um pouquinho da sua vivência na docência ali, em dar aulas. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse seu lado aí. Pode chamar de professora? Claro. Esse seu lado, muito orgulho. Que bom. E eu queria deixar uma pergunta, né, obviamente. Onde você acha que ainda existe um distanciamento entre o que se ensina e o que se vive dentro do mercado de eventos? E aí, dentro aí de sala de aula, você lecionando e trazendo esse universo. Olha, na verdade, eu acho assim que para cada curso a realidade é diferente. Então, por exemplo, eu tenho uma formação também em comunicação social, relações públicas. Lecionei muito tempo para cursos de comunicação e para cursos de marketing. Dentro da sala de aula, você consegue trazer o maior número de conhecimento ali, por causa das didáticas que a gente tem, por causa dos conteúdos, da literatura que é disponível, muitos pensadores, né? Hoje a gente tem muitos podcasts para ouvir, a gente tem muito livro, a gente tem muita vivência. E aí a gente leva isso para a sala de aula, o aluno consegue aplicar isso muitas vezes no estágio e depois se formando na carreira dele. O curso de eventos, que é um curso também que eu leciono, e que eu criei o curso de eventos do UniBH lá em 2000, né? E depois a gente passou ali 14 anos lecionando e coordenando o curso. Depois eu saí do curso de eventos, o curso acabou, a gente criou um MBA dentro da PUC também de eventos, onde hoje tem semestre que tem turma, tem semestre que não tem, por ser pós-graduação. Mas o que eu acho? O curso de eventos ainda a gente tem um calcanhar de Aquiles, que é a dificuldade da aplicabilidade, enquanto o aluno está cursando o evento, né? Então, por exemplo, quando eu lecionava no UniBH, no curso de eventos, eu criava uma agenda de algumas disciplinas muito teóricas, naquele mesmo semestre, algumas disciplinas muito práticas. E o aluno ia para o campo e fazia, e a gente desenvolvia um projeto de atividade de agência experimental, ele captava um cliente real, a gente desenvolvia o evento para o cliente, então ele passava passo a passo. Num curso hoje de menos duração, que é uma pós, por exemplo, a gente não tem essa oportunidade do aluno aplicar tanto. Então, muitas vezes, ele vai para o mercado ainda sem muita prática. E aí ele tem que ter essa oportunidade dentro das empresas. E a grande maioria das vezes já pede a pessoa com experiência. Então, nem sempre ela vai ter tanta experiência. Ela vai ter uma bagagem, é claro que o meu aluno que passou pelo curso de eventos, na minha concepção, ele está mais preparado do que um aluno que fez um outro curso, né? Porque ele estudou, às vezes, administração, economia, contabilidade, para fazer qualquer curso e trabalhar com eventos, porque às vezes ele gosta. E aí ele vai dar muito certo porque ele gosta. Eu acho que a paixão pelo que você faz é muito importante. É um passo, né, muito grande que você já dá. Mas não é a mesma coisa que todo mundo que aprendeu ali, passou pelas disciplinas de cerimonial, passou pela disciplina de projeto, pelas disciplinas de marketing, pela disciplina de alimentos e bebidas. A gente tem tudo isso num curso de graduação de eventos.
Na pós é mais rápido, tem coisa que não dá para a gente dar na pós, mas ele pelo menos já tem uma base e ele pode ir para o mercado e conseguir se reestruturar melhor. Muito legal. Não sabia que tinha tanta tanta prática para que isso acontecesse. Eu já vi, obviamente, os cursos e etc., mas eu não sabia que internamente ele Não, dentro da universidade era uma festa. O povo dos outros cursos já falava, nossa, hoje vai ter evento no curso de evento. Porque já sabia que tinha comida, tinha bebida, bebida alcoólica dentro da universidade. E quando vê movimentação, o que vai ter hoje? Vai ter hoje? A única coisa que não podia ter nos eventos dentro da instituição era a bebida alcoólica, né? Mas a gente fazia ali, falava, né, o que seria o ideal dentro daquele menu, mas a gente servia água, refrigerante e suco, mas a gente... Ótimo. Mas ele tinha ali a montagem do bar, a gente levava uma empresa de barman para dar uma aula para eles, né, de como que seria a preparação de um drink dentro da disciplina de A e B. A gente muitas vezes fazia aulas externas, aí sim poderia ter uma harmonização com vinho. E isso ele foi aprendendo e a pessoa vai aprendendo até a gostar mais do curso e vai se especializando e buscando até outros cursos de menor duração, né? Um curso de extensão, até, né, uma outra pós, um outro evento que possa dar essa possibilidade. Exato, porque assim, quando a gente está no mercado, a gente vai entendendo que tem várias frentes para ser trabalhada, né? Então, quando a gente entra na faculdade, eu lembro, quando eu formei em jornalismo, eu tinha uma ideia, e aí quando eu fui finalizar, eu tinha outra ideia totalmente diferente. Exatamente. A gente vai dando. Então, esse curso, eu acredito que seja uma porta de entrada, você faz a pessoa entender o que ela quer. Até para saber se ela vai gostar mesmo, né? Porque senão, não adianta. Eu acho que quem trabalha com eventos, fato ali na produção, na execução, e tem que gostar. Porque senão... Eu lembro que em 2014, o UniBH fez 40 anos. E aí eu fiz uma parceria com o Nenete e a gente fez um festeja dentro do UniBH e fizemos uma arena pop para mais ou menos 20, 30 mil pessoas dentro do estacionamento ali do Buritis. 20 mil, eu achei que era 30 pessoas. E foi tão legal que, olha só, a gente começou a falar para a universidade que ia ter o evento e começamos a trazer alunos de todos os cursos para nos ajudar. Então, o aluno da medicina trabalhou na enfermaria, o aluno da educação física trabalhou, né, na parte de recreação dos camarins ali, e a gente foi dando oportunidade. Produção de alimentos, né, a turma da psicologia ficou lá numa determinada... E todo mundo já me perguntava, prof, esse ano vai ter evento grande, eu quero participar. E o quanto de aluno que fazia design, fazia RP, não, quero fazer eventos também. Acabava o curso dele de evento já uma movimentação na sociedade absurda. Temos que lida com muita coisa boa, né? Além do contato com as pessoas, entretenimento, gastronomia, tudo tá ali, né? Exatamente. Que é um projeto... Na verdade, quando eu saí, acabou, né? Ixi. Porque eu me desliguei e aí acabou. Entendi. Fica isso para você, né? Mas a gente tinha muito projeto legal, até na época de vestibular, sabe? Para captar aluno. Eu, cara, coordenadora, você me via, por exemplo, fazendo um evento numa determinada praça para as pessoas conhecerem o que era o curso de eventos, para ele ter vontade de fazer o curso. E as pessoas iam, e a gente visitava grandes empresas, por exemplo, Fundação Clóvis Salgado. A gente visitava para falar do curso. No ano seguinte, a gente já tinha 10 funcionários da Fundação Clóvis Salgado matriculados no nosso curso. Porque a pessoa já tinha se formado em história. Nossa, eu não imaginava que tinha um curso de eventos. Eu estou dentro da Fundação Clóvis Salgado, eu quero aprender mais. E ia para lá, né? E funcionários de várias áreas, de várias empresas, do Correios. Né? Eu lembro muito que a gente tinha grandes empresas lá dentro. Precisa fazer, né? Fazer esse intercâmbio, né? Assim, no final das contas, um evento, ele está em todos os lugares, né? Dentro de empresa, dentro de famílias, na igreja, no agronegócio, no esporte, tudo hoje eventos, né? Fazer eventos,
Ele deixou de ser só aquele, vamos ir fazer Não é fazer festa, né? Não é fazer festa. Antigamente o pessoal acha que fazer evento era casamento e 15 anos só. Mas não. Hoje eles estão vendo que é muito mais. Muito mais. E financeiramente, também é muito, gera muito. Com certeza. Dinheiro. A indústria do turismo de eventos e negócios, eu não me lembro se a última pesquisa que saiu, acho que foi da Abrap, na época da pandemia, ela gerava em média 1 trilhão por ano. É muita coisa. Você imagina quanto um show para 40, 50 mil pessoas impacta, né? De venda, de bebida, de água, de comida, de camiseta, de audiovisual, de tudo. Né? Realmente é uma indústria muito grande. E a gente precisa, e eu acho que a gente já vem fazendo um movimento muito importante para esse mercado, de conseguir profissionalizar, de conseguir mostrar mesmo para o mercado que tem espaço para todo mundo, que isso é importante, tem espaço para todo mundo, mas tem espaço para quem quer entregar o melhor, quem quer fazer o evento ser uma experiência, de fato, e deixar de ser só para a pessoa que quer crescer também, né? Porque tem muita gente, eu já tive alunos, né, que começaram na sala de aula, começaram fazendo um estágio na Belotour e hoje cuida do Carnaval de Belo Horizonte. É um super produtor, né? Queria mandar aqui um beijo pro Guilherme, que é foi um aluno maravilhoso e que hoje faz um trabalho espetacular na Belotour, à frente do Carnaval de Belo Horizonte. Assim, ele tem uma equipe ali, né? É uma equipe, mas ele está ali, né? Em todas, amarrando tudo isso que acontece. E outros ex-alunos nossos que hoje estão no Rio, estão em São Paulo, estão no exterior, fazendo eventos. Né? Eu tenho alunos que trabalharam esse ano e ano passado no Rock in Rio e no Rock in Lisboa, que vai acontecer, porque hoje estão dentro da indústria do entretenimento. Então, eu tenho muito orgulho, né, que a gente formou profissionais que realmente hoje são destaque internacional aí. Legal, parabéns, Mario. Parabéns pelo projeto, parabéns pela entrega, que você agregou muito e continua agregando na vida de muitas pessoas. Mas eu falo que a gente só consegue se a pessoa quer. Né? Um bom professor, ele depende do bom aluno. Né? Porque se a pessoa também não quiser, ela não vai a lugar nenhum. Né? Aí o professor não vai nem se destacar, e nem vai lembrar quem foi o professor dele. Porque realmente, né, às vezes também o erro está ali naquele professor de naquele momento não ter dado aquele estalo. Mas eu acho que o casamento perfeito é isso. É o aluno interessado e o professor que quer ensinar e aquele aluno vai crescer ali. Bom, então aproveitando que já estamos chegando ao fim, eu queria que você contasse uma história marcante para você, seja na parte ali né, de lecionar, seja em eventos, seja na recepção ali de alguém muito importante que você recebeu, que inclusive a gente, né, falou ali nos bastidores, você trouxe algumas características ali. Se você quiser contar pra gente alguma história que foi marcante para você. Eu tive várias, né? Uma delas foi receber o time do Milan na época da Copa Centenário. Legal. Foi muito legal. A gente também fez a América Latina e Caribe, onde eu recepcionei 156 delegações internacionais. Então, foram 156 chefes de Estado, cada um com a sua cultura, cada um com a sua particularidade, né? Uma equipe muito grande, muito multidisciplinar, que a gente, desde receber no aeroporto até fazer o check-out de novo, levá-lo até de volta para pegar aquele voo. Então, assim, eu acho que não é uma experiência, sabe? Eu acho que são muitas experiências que nos proporcionam esse aprendizado. Quando eu recebi o príncipe árabe, foi uma experiência muito interessante, porque eu nunca tinha lidado com aquela cultura, então eu tive que aprender muita coisa. Que foi, né? Foi assim. Curiosa para saber. Pois é, porque na verdade, o primeiro dia eles chegaram no Hotel Ouro Minas, a gente não sabia que eles chegariam, então chegou aquele tanto de carro preto, cheio de homem vestido de preto, chegaram na recepção, quero falar com a diretoria do hotel. Meu Deus. E aí eu já levei, ninguém entrou antes para marcar, e aí chegaram, e aí no dia a Cris, que era a nossa concierge, que é maravilhosa, hoje ela não está no Ouro Minas mais, mas trabalhou muitos anos lá, falava 6 idiomas na época, então ela já desenrolou ali, já subiu para minha sala e a gente já foi conversar sobre o assunto.
E foi tão legal que eles vieram para ficar 6 dias em Belo Horizonte, acabaram ficando 12. E ficaram muito mais dias e adoraram a nossa cultura, a nossa comida, acharam lindas as mulheres também de Minas, né? Foi um ponto também que foi interessante, mas saber lidar, sabe? Ter esse jogo de cintura, de respeitar a cultura deles, mas também nos fazer presente com a nossa cultura, com os nossos valores, né? Daquela coisa assim, eu preciso disso, calma, que não é assim, né? Mas nós vamos fazer o máximo que a gente puder, né? Quando eu recebi o Imperador Akihito, foi uma maravilha, ele apaixonou com o nosso pão de queijo, e ele saiu do Palácio da Liberdade, onde a gente tinha servido um almoço para ele, e no almoço, ali juntinho das comidinhas mineiras, que tinha tipo uma comida de boteco, tinha pão de queijo. E ele chegou a comer alguns ali e ficou alucinado. Chegou no hotel e só falava bolota, bolota, que ele queria pão de queijo, mas ele não sabia falar que era pão de queijo, ele falava bolota. Ele falava em japonês, o intérprete falava pra gente, cara, bolota, bolota, até que o chefe adivinhou que era pão de queijo, né? E, sim, são muitas histórias legais, né? Quando a gente fez Brasil-França também foi muito legal, porque a gente, além das delegações que a gente recebeu, a gente teve que fazer jantares chiquérrimos, banquetes, com todo mundo assentado, com aquele protocolo, com aquele mise en place, né? Tudo ali no Palácio da Liberdade ali. Então, assim, são histórias que realmente são bagagens que eu tenho muito orgulho, né, de ter passado por isso e que hoje me ajudam a receber outros chefes de Estado, né, me ajudam a receber outras delegações internacionais. Muito legal, assim, eu acredito que a bagagem que você tem hoje para fazer toda essa entrega é gigantesca e eu acho que tem muito que evoluir ainda, né? Com certeza vai vir um xadrez aí que eu nunca fiz nada para ele, né? Sempre Belo Horizonte está recebendo muita gente legal. Com certeza. Eu tive a oportunidade de, em 2023, agora, o Rotary fez 100 anos no Brasil. E o clube do Rio de Janeiro foi o primeiro clube do Rotary no Brasil a falar a língua portuguesa no mundo. Então, a gente fez um evento no Rio de Janeiro, que na verdade foram 13 eventos em 8 dias. Então, a gente ficou do Rio de Janeiro, toda a minha equipe, né, com mais uma equipe do Rio que eu contratei e a gente treinou. E foi uma experiência fantástica, porque vieram pessoas de 87 países diferentes, né, para esse centenário do Rotary, mais ou menos 5.000 pessoas, né, contando ali todos os eventos, desde fazer um evento no Cristo Redentor, com coquetel, com culto ecumênico, porque não podia ser missa. Aí a gente, né, negociou com o pároco responsável pelo Cristo, e aí ele fez lá um culto, né? Foi maravilhoso, foi uma experiência fantástica, né? Fazer evento lá no Jockey Club, fazer evento. Então, assim, essas experiências que a gente tem, elas nada mais são do que oportunidades de aprender, né? E a gente tem que ter muita humildade quando a gente não sabe, falar que não sabe, contratar uma pessoa que sabe. Difícil é quando não tem a pessoa que sabe você contratar. Aí você contratar uma pessoa que entenda daquela cultura com o outro que entende daquilo e a gente faz aí uma sopa, né? Um amontoado de pessoas para fazer o melhor. E faz, né? E faz. O resultado tá aí, com certeza, cada vez mais, estando em lugares cada vez maiores e melhores. E eu acredito que vai crescer ainda mais. Bom, para a gente encerrar, 2 perguntinhas bem rápidas. A primeira é, depois de tudo que você viveu e construiu, o que ainda te motiva a continuar trabalhando no mercado de eventos? Hoje, o que mais me motiva é saber que eu sou uma pessoa inquieta. Eu sempre estou buscando novos desafios, então isso me ajuda muito. Hoje, o meu maior desafio hoje é conseguir diminuir um pouquinho os eventos de clientes e criar um tempo para fazer os meus eventos. Porque eu acho que quando você constrói um evento pautado naquilo que você defende, aquilo que você conhece, aquilo que você respira, a criatividade aflora, né? Então, eu quero ter um tempinho para isso, para organizar mais eventos onde eu seja a realizadora, a idealizadora, né, para fazer um projeto muito
a cara do que eu acho que é interessante, é uma coisa que me motiva muito. E uma outra coisa que me motiva muito é atender determinados segmentos que eu ainda não atendi. Então, por exemplo, o agronegócio eu já atendi? Já, mas muito pouco perto do segmento, por exemplo, do técnico científico, que eu faço muitos congressos e muitas feiras. Então, é um desafio meu captar novos clientes dessa área do agronegócio. Sair um pouquinho da capital, fazer mais eventos no campo, fazer mais eventos em Mato Grosso, Goiás. Está aí no meu radar fazer isso da agora para frente. Bom, e pode contar com a minha evento, Com certeza. para poder fazer isso acontecer. Tamo junto. A gente está aqui para isso. E para quem quer acompanhar o seu trabalho, onde as pessoas te encontram ali nas redes sociais, mais do lado da usina, se tiver também alguma parte, né, do seu lado professor aí, se tiver alguma coisa, conta pra gente. É muito engraçado que todo mundo fala assim, cara, sua empresa me chama Carla Delfim, porque você é muito mais conhecida que a sua empresa. Mas é justamente por isso que eu não coloquei o nome da minha empresa, o meu nome, porque eu acho que a empresa tem que ter vida própria. E hoje eu tenho um time que eu consigo entregar vários eventos, tendo pessoas importantes em cada evento, que eu tenho certeza que vão fazer boas entregas. Mas as pessoas sempre acabam procurando a Carla, né? Então, quem quiser me achar aí, Carla Delfim, né? Hoje o meu Carla Delfim, que era o antigo Instagram, foi hackeado, então eu estou usando Carla Delfim RP, de Relações Públicas. É fácil me achar. Ou na usina de eventos. Hoje, a usina, nós somos 2 CNPJs, né? A usina 360 e a usina de eventos. Ambas trabalham com experiência, trabalham com eventos, mas uma com um foco mais em produção e a outra com um foco mais em concepção de projeto, treinamentos, essa área de consultoria. Legal, muito, muito bom. Cara, muito obrigada, né, pela sua participação. Eu acredito que assim, foi uma aula que você nos deu nessa conversa, que é rapidinha, mas trouxe um conteúdo que, de fato, eu acredito que o mercado de eventos vai se beneficiar de alguma forma. Você que nos acompanha aí, você que nos ouviu até o final, muito obrigada pela sua participação. E as portas estão abertas, viu? A gente está aqui para poder evoluir, crescer juntos, e eu tenho certeza que a gente tem muito o que fazer pela frente aí, hein? Eu que agradeço. É sempre uma oportunidade, é sempre uma honra falar um pouquinho, né, do que a gente fez, porque eu acho que isso também serve um pouco de combustível para quem está começando, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, ai, será que eu vou dar conta? Né? E quando eu comecei, eu tinha essa mesma dúvida, né? Aquela estudante inexperiente, né, de relações públicas que depois fez turismo, fez hotelaria, fez recursos humanos, fez marketing. E eu acho que é isso, sabe? Essa sede por aprender que faz com que a gente cresça. E eu queria deixar esse recado aqui para todo mundo. Não desistam, porque não é difícil. É só realmente batalhar e saber onde quer chegar. Ter um farol. Eu acho que principalmente o principal é isso, você ter um rumo. Obrigada pela oportunidade, né, de mais uma vez estar aqui na casa de vocês e falando para tanta gente e trocando, porque eu acho que essa conexão é muito importante. Obrigada, muito obrigada. Vocês. Gente, tchauzinho e até a próxima.